este aqui é um vídeo e um conteúdo super importante que pode dar o norte para quem investe em ações quando você é um investidor inexperiente e até mesmo se você for um investidor com experiência no mercado. Então, o vídeo que vai dar o caminho e fazer você, investidor, enxergar o mercado financeiro como nunca visto e por que as correções são saudáveis. Muita gente vê o Ibovespa subir e fica com medo quando aparece uma correção, mas a verdade é que isso não é só normal, pois uma correção é saudável para o mercado continuar subindo, e vou te explicar por quê. Uma correção é parte natural de uma alta, e sim, meus amigos, as boas ações, as boas empresas e o mercado financeiro, ele sempre corrige dando oportunidade de investimento, e nenhuma tendência de alta é em linha reta, a não ser que uma empresa se torne uma bolha no mercado financeiro, como aconteceu com as ações da Magazine Luiza, onde as ações da empresa tiveram uma alta surpreendente, mas a empresa ficou absurdamente cara analisando o valuation. Então, voltando ao assunto do vídeo, uma ação de uma empresa assim, após vários dias de alta, a ação precisa respirar. É aí que entra a realização de lucros e por que investidores, sejam eles institucionais, investidores estrangeiros, grandes fundos e até mesmo investidor CPF, pessoa física, pois quando o preço de uma empresa ele sobe demais, muita gente decide colocar o lucro no bolso, onde os investidores vendem ações muito esticadas para comprar setores e ações mais baratas. E esse fluxo de investimento cria pequenas quedas, pequenas correções, mesmo com a tendência geral positiva. E o lado positivo da correção é aqui que vem o ponto principal. Correções são importantes porque fortalecem a próxima alta e as correções aliviam indicadores como o indicador IFR, e as ações ainda corrigem nas médias móveis, que seria uma correção saudável. As correções também tiram especuladores do caminho e permitem que investidores recomprem as ações mais baratas, e a correção permite melhorar a relação risco-retorno das boas empresas e dos bons ativos. E quando é que uma correção é saudável? É quando o volume da queda é um volume baixo e quando respeita regiões de suporte de preço, e é claro, quando não há notícia ruim acompanhando, principalmente cenário macro e cenário político, e quando se preocupar com uma correção que pode se estender a uma grande queda do ativo, é quando uma ação perde regiões de suporte importantes, perde também médias móveis e a ação cai com o volume financeiro bem acima da média, ou seja, um volume forte, e ainda vem junto da piora de cenário macroeconômico. Então, senhores investidores, antes de investir, que você tenha esta lembrança: toda a tendência de alta precisa respirar com correções, e as correções saudáveis não são inimigas da alta, e elas são combustível da próxima pernada de alta, e é justamente nessas horas que o senhor mercado te entrega as melhores oportunidades. Eu vou trazer alguns exemplos sobre o valuation e sobre o mercado financeiro. Preço da ação sempre acompanha o lucro, e é claro, o lucro de uma empresa nunca sobe em linha reta e pode haver correções, como também a correção de preço. E uma empresa pode sim sofrer com o cenário político, com o cenário macro, com juros e também algum problema dentro da empresa, um problema estrutural que pode ser, é claro, de curto prazo. Então, senhores, nada sobe em linha reta e nada cai em linha reta. Lucro e cotação sempre corrigem, e quando você é investidor, investe em boas empresas e bons setores, você diminui o risco no mercado. E se você compra uma ação barata, a chance da ação valorizar, a sua cotação é maior do que o preço da ação cair. Mas é claro, senhores, não dá para ficar adivinhando o fundo, não dá para acertar o furével da mosca, e o contrário também é verdadeiro. Quando uma ação está cara, está esticada, a chance da ação corrigir é bem maior do que o preço da ação continuar subindo. E mais uma vez, senhores, não dá para acertar o topo, não dá para acertar o furével da mosca, senão seria muito fácil investir e ficar rico rápido na bolsa de valores. E aqui é mais uma dica: quando se investe em uma empresa em um bom setor e quando você compra o ativo descontado, você estará fazendo um bom investimento, comprando o ativo mais barato do que realmente ele vale, mesmo que a cotação do ativo ele caia, pois o mercado é irracional, o mercado é volátil, mas dará chance a você, investidor, que tem paciência, que tem foco e que tem disciplina, de comprar ativos descontados
e uma hora, é claro, o mercado irá precificar este ativo, fazendo o preço subir. Investir em ações nada mais é que matemática e não precisa ser um fodão para investir em ações, para investir no mercado financeiro. E o que eu falei, eu vou provar para vocês através de um estudo de 3 empresas: Taesa TAEE11, Mitre MTRE3 e Pomo 4 Marco Polo. Então, 3 boas empresas e, inclusive, boas pagadoras de dividendos para quem busca renda passiva. E vou mostrar que preço sim importa, que valuation sim importa. E vendo aqui a Taesa sim, boa pagadora de dividendos para seu acionista, é empresa com um DI atual em 12 meses de 8,18%, uma média de pagamentos de 10,41%. E aqui eu vou fazer uma simulação de investimento, inclusive ver o preço teto, para saber se valeu a pena investir na Taesa, baseado somente no preço teto, pela fórmula de Décio-Bazin, para quem busca dividendos, para quem busca renda passiva. E eu não vou me estender muito sobre o indicador CMS, que é uma adaptação da fórmula de Graham, que mostra o real desconto no ativo. Inclusive, senhores, aqui é o foco do canal. E a você que quiser saber, quiser conhecer o indicador, é só ver os vídeos que falam sobre o indicador CMS, cotação de margem de segurança, e Taesa com índice CMS de 8, e peguei o LPA e o VPA de 2025 e também a média dos últimos dividendos pagos, que me deu R$ 3,80 e um preço teto de R$ 63,33. Mais uma vez, senhores, vou provar para vocês já que não vale a pena ter como base somente a fórmula de Décio-Bazin, fórmula do preço teto. E a ação com indicador CMS com índice de 8 em 29,79 e um preço justo de Graham em 49,96 e a ação com DI em 25, próximo a 8%, e uma simulação: se eu tivesse comprado Taesa a R$ 43, ele estaria com excelente upside pela forma de Bazin em 47%. E por que eu coloquei este preço? Repare que, vendo aqui o histórico em Taesa, a ação teve uma máxima, sem descontar os dividendos, em 45,85, e vendo graficamente a Taesa, reparem que a ação esticada, onde a ação fez um topo em R$ 45,45, descontando, é claro, os dividendos. E a simulação do investimento será no site Meus Dividendos, para saber se valeu a pena investir somente baseado no preço teto, com um aporte inicial de 300 ações ao preço de R$ 43, que me deu um capital investido de 12.900. E agora estudo da empresa Mitre MTRE3, e para que Mitre, sim, boa pagadora de dividendos para quem investe pensando em renda passiva, com DI atual em 13,82 e a empresa Mitre com uma média de dividendos em 11%, e inclusive a empresa vem aumentando seus dividendos no decorrer dos anos. E mais uma simulação de investimento: a ação com índice D2 em seu real desconto, peguei aqui o LPA e VPA de 25 e também a média dos dividendos pagos dos últimos 5 anos, que me deu 49 centavos e um preço teto de 8,17. E mais uma vez, vou provar para vocês que não vale a pena, senhores, ter como base somente o preço teto de Bazin para quem busca dividendos. O ideal também é sempre ver o valuation para saber se uma ação, se um ativo está atrativo. E a ação com o indicador CMS em 2,93 e a ação pela forma de Graham do preço justo em R$ 9,84, a empresa com DI em 25 em 13,60. E aqui a simulação: se eu tivesse investido na Mitre a um preço de R$ 4,20, a ação ficaria bem atrativa pela forma de Bazin e com upside gigantesco e bem atrativo em 94%. E por que, senhores, este preço de R$ 4,20? Reparem que, se você for ver o histórico em Mitre, a ação chegou a um topo em 25 em R$ 4,41. Mais uma vez, senhores, o mercado brasileiro, ele sempre corrige, ele sempre dá oportunidade de investimento a você que tem paciência, a você que tem foco, a você investidor que tem disciplina. E vendo graficamente as ações da empresa Mitre, repare que fez um topo em R$ 4,04
descontando os dividendos. E aqui, senhores, a simulação do aporte em Mitre. Lembrando que, vendo os dividendos, vendo a fórmula de Bazin, a um preço de R$ 4,20, a ação estava com upside maravilhosa, então bem atrativa para quem busca dividendos, e uma compra em Mitre para simular de 2.000 ações a um preço de R$ 4,20. Já já eu trago este resultado para saber se valeu a pena, baseado só em dividendos, sem ver o valuation, sem ver a ação graficamente. E agora as ações da empresa Marco Polo, Pomo 4, e a empresa paga sim bons dividendos para quem busca renda passiva, apesar de DI não recorrente, em 21%, para mim um dividendo não sustentável, e Marco Polo com uma média de proventos de 6,19%, a ação com índice semestre de 5 em seu real desconto, e o indicador LPA em 25 de 0,96 e um VPA de 3,46, e peguei a média dos últimos 5 dividendos pagos de Marco Polo, que me deu 48 centavos e um preço teto de R$ 8,00, indicador CMS em R$ 4,08 e a ação em seu preço justo de Graham em 8,64 e a simulação de compra a um preço de R$ 6,90. Repare que a ação estava bem atrativa pela forma de Décio Bazin para quem busca dividendos com um upside em 16%. E mais uma vez, senhores, eu vou provar para vocês que não vale a pena ter como base somente a forma de Bazin. É importante ver sim o valuation e por que este preço de R$ 6,90. Repare, se for ver o histórico de Marco Polo, a ação teve um preço máximo em 25, sem descontar os dividendos, em R$ 9,02, e a ação fez um topo graficamente, descontando os dividendos em R$ 8,08, e a simulação do meu aporte ela seria no preço de R$ 6,90 aqui nesta região. E aqui, senhores, simulação em Pomo 4 Marco Polo, comprando 1.200 ações a um preço de R$ 6,90. Fica mais que provado o que eu falei para vocês. Valuation importa sim, preço de ação importa sim, e mesmo que os aportes com um excelente upside do preço teto de Bazin, a rentabilidade da carteira ficou negativa em menos 6,20%, e o lucro também é negativo, e a Mitre com um lucro negativo de menos R$ 1.082 e menos 12%, e Pomo 4 Marco Polo, que mesmo com uma bonificação de ações em 120 ações, a ação com rentabilidade negativa em menos R$ 468, como também em Taesa, que mesmo aportando com o upside maravilhoso do preço teto, a ação com rentabilidade negativa de menos R$ 1.054 e menos 8%. Então, mais uma vez, meus amigos, preço sim importa, valuation sim importa, e empresas, ações, quando estão muito esticadas graficamente, quando estão caras e quando não estão atrativas, há sim realização de lucro por parte de investidores, e o mercado brasileiro é bastante volátil e também irracional, mas sempre surgem as oportunidades de aportar em boas empresas a preços descontados. E se este conteúdo educacional agregou e somou aos seus estudos, eu peço como forma de retribuição e reconhecimento que deixe aqui o seu like e se inscreva no canal para acompanhar os conteúdos educacionais. Bons investimentos, um abraço e até a próxima!